Muito boa tarde, meus irmãos. Nós saudamos a todos no amor, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos muito contentes pela presença dos irmãos na casa de Deus. Em tempo nós saudamos aqueles que porventura já estão acompanhando pelos canais da internet. O nosso desejo nesta tarde e início de noite é o de prestar culto ao nosso Senhor. Sabemos que Ele é merecedor do culto que nós nos propomos a oferecer a Ele. Que você não tenha vindo para assistir, antes que você tenha vindo para prestar culto ao Senhor. Que tudo façamos com essa visão, nessa perspectiva. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e vamos orar ao nosso Deus, e assim estaremos já prestando culto ao nosso Senhor. Em seguida, o grupo de louvor nos conduzirá à adoração cantada. Soberano Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que já se encontram na Tua casa. Sê com aqueles que porventura estão, ó Deus, chegando, que cheguem em segurança e se unam a nós, nessa prestação de culto a Ti. Ó Deus, dá que tudo que façamos possa ser do Teu agrado nesta tarde e início de noite, Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Dá-nos a assistência espiritual em tudo que fizermos. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Saudamos a amada igreja com graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembrei como disseram, vamos à casa do Senhor. Convido os irmãos a entrar em louvor juntamente conosco. Vamos começar com Quando Vem Este é a Hora. Esta é a hora do amor.
caminho de vida. Jesus,
os louvores cantados, mediante a tua presença, mediante o teu louvor. Cada um deles foi escolhido de uma forma que de fato entoasse teu nome, falasse um pouco do que tu representas para nós. Em especial, a tua presença ela demonstra a necessidade desse louvor correto, do louvor que está impregnado na tua palavra. Que o Senhor possa fazer com que nós possamos nos esvaziar de nós a cada momento desse, lembrando de Ti, realizando esse teu louvor, para que nós possamos de fato nos encher de Ti. E que de fato as coisas que estão secundárias na nossa vida, elas possam ser colocadas como secundárias de fato. Que nós colocamos em primeiro lugar o louvor, a tua vontade, a lembrança de Ti. Que esse culto seja unicamente para a tua glória, para a palavra do ar, que seja realizado para Ti. Que o Senhor possa utilizar os servos que estarão aqui, trazendo a tua palavra. Que o Senhor faça com que eles também possam tirar seus pensamentos, opiniões, se basear na tua palavra, se basear naquilo que tu tens para nos passar. Que o Senhor domine seus corpos, que o Senhor entre nos seus corações, que o Senhor faça com que essas palavras de fato sejam vindas de Ti, pela tua vontade, que tu conhecendo muito melhor nós que nós mesmos, que o Senhor possa nos atingir, que nós estejamos abertos para receber tudo isso que tu estás nos passando. É isso que nós te pedimos hoje sempre, pela tua grande presença, gloriosa presença aqui em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Todo mundo escutando bem? Tá bom? Primeira vez no microfone, tentado usar a voz aqui para que todos possam escutar da melhor forma possível aquilo que Deus tem para dizer para todos nós nesse momento. Irmãos, peço para que todos abram suas Bíblias, aplicativos, o que for, em João, capítulo 16, verso 33. João, capítulo 16, verso 33. A versão que eu leio da minha Bíblia é da versão Thompson. Pode ser que soe diferente da versão de vocês, mas o sentido e o ânimo é o mesmo. Lemos ela. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, peço que nesse momento a gente curve as nossas frentes, tá? Para orar, pedir direcionamento a Deus nesse momento, na instrução da Tua Palavra. Senhor Deus, amado Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Eis-me aqui, Pai, diante do Teu povo, Pai, que o Senhor possa estar me usando a levar a Tua boa palavra. Peço que sensibilize os seus corações e que eles possam, Senhor Deus, refletir, mastigar aquilo que o Senhor me direcionou durante essa semana, para que possamos juntos aprender e crescer em união. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que eu quero apresentar para vocês, esse texto, todos conhecem, relacionado à partida de Jesus. Capítulo 16, verso 33, onde vemos e analisamos, onde Jesus fala e explica dentro desse versículo: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem de nós nunca utilizou esse versículo em momento de dificuldade na nossa vida? Quem de nós nunca usou esse versículo em momentos bons também da mesma forma? Mas o que eu quero dizer para vocês é que o contexto aqui que se aplica nesse verso 33, a sua contextualização, eu leio explaná-los para os irmãos na parte final para que possamos entender e compreender o direcionamento a respeito desse texto. Ok? Irmãos, eu subdividirei, na verdade, esse versículo, né, em A e B, mas darei mais presteza à parte B, que diz o seguinte. 33, perdão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A primeira parte que eu quero apresentar é onde Cristo fala a respeito, no mundo tereis aflições. Quando ele fala isso, ele remete e fala diretamente para os seus apóstolos. Dito isto, estas coisas,
devemos nós apresentar também para nós mesmos a mesma situação. Não é porque ele falou diretamente para os apóstolos que eles ficariam isentos de todo e qualquer tipo de tribulação. Não é porque dizemos que somos crentes, batizados sobre as águas, e tendo Cristo nós trazido a nós, que seremos isentos de qualquer tribulação, qualquer dificuldade, qualquer outra coisa do tipo. O que eu quero levar vocês a refletir nessa parte? No mundo tereis aflições. Temos aqui uma afirmativa de Jesus, onde nos revela, sem qualquer tipo de exceção, que teremos aflições. Desde a queda, sofremos com as consequências advindas do pecado. Tudo estava em perfeita ordem. Saibamos que até o nosso leito de morte, lutas, dificuldades sobrevirão a todos nós. Ser cristão não é garantia de atestado zero e preocupação. Também que fomos aceitos por Cristo e nos batizamos. Por isso, nós não somos isentos dessas provações. A sua garantia infinda quer que alegria e sucesso desse mundo. Quando a gente começa a prestar atenção e a perceber, os discípulos caminharam com Jesus, participaram com ele dos seus milagres, alegrias, tristezas, comunhão e perseguições. Mateus 5,45, que a gente deve trazer para nós a respeito desse texto, ele diz o seguinte: porque que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O direcionamento a respeito desse texto em si fala que nós devemos ter um foco simplesmente na cruz, porque essas provações são para que sejamos forjados, para que sejamos talhados ao caráter escultural de Cristo. A gente não deve perder essa perspectiva da nossa vista. Muitas das vezes falhamos em olhar dentro dessa visão por egoísmo, por vaidade. Mas o que Cristo tem a nos mostrar é que o chamado dele é direcionado para a cruz. Tais aflições nos levam à segunda parte do que ele diz: tenham ânimo. É difícil você entender e compreender como é que ele fala que nesse mundo tereis aflições e pede para que nós tenhamos bom ânimo. Compreender tal fato é difícil para a nossa realidade. É preciso uma maturidade espiritual suficiente para entender o que ele de fato está querendo dizer a respeito disso. Tendo essa afirmativa, ele, Jesus, constantemente falava para que nós não turbemos os vossos corações. Isso ele se remete a João capítulo 14. E vejam só, em João 14, Cristo fala a respeito. Jesus havia de profetizar para Pedro que entre todas as pessoas ele iria negá-lo 3 vezes. Nesse momento, ao identificar Cristo falando para Pedro que iria negar 3 vezes, vocês podem imaginar como é que não estaria os discípulos que estavam em torno dele naquele momento, quando falava: Pedro, você me negará 3 vezes. A expressão deles, sem sombra de dúvida, foi de atônito, medo, até mesmo de um certo desespero que eles demonstravam. E quando Jesus disse isso, ele concluiu para todos o seguinte: não turbe os vossos corações. Irmãos, todas as nossas dificuldades que passamos em nossas vidas, a gente deve lembrar uma coisa: a gente não passa por ela só. Cristo passa e sofre juntamente conosco. Jucinha, como pode isso? Cristo sofrer juntamente conosco. Cristo, na sua partida, ele falou para os seus discípulos que ele iria partir, mas deixaria para nós o Espírito Santo. Tendo essas coisas, eu trouxe uma observação a falar para os irmãos um exemplo claro do que é o sofrimento que Cristo tem quando remete às nossas dores. Em anos 2000, eu tive uma doença chamada toxoplasmose, conhecida como uma bactéria do gato. Farei um resumo dela, porque a história é bastante extensa e longa. Para onde eu quero chegar no ponto dessa aplicação, quando fala que Jesus vai sofrer conosco e passa conosco. Era uma doença bastante difícil, ela é totalmente assintomática. Na época, ela era tida como rara. Os medicamentos da qual eu tomava eram altamente pesados, eu sentia muita dor. E minha mãe, da qual me acompanhava, via e identificava aquilo que eu estava passando naquele momento. Choro, raiva, angústia, querendo sair dali, querendo poder voltar para minhas atividades normais e sem ter qualquer condição de retorno
para as atividades normais. Em momentos da quais eu tomava as medicações altamente pesadas, minha mãe, no ato de bondade dela, ela se colocava sobre cima de mim, me segurava para eu não me debater com as dores que eu estava sentindo. E naquele momento que ela me segurava, ela chorava a respeito dessas dores, enquanto eu tomava a injeção bastante pesada, e ela chorava a respeito, dizendo assim: é para o seu bem, é para o seu bem. Da mesma forma, às vezes a gente não entende porque passamos o que passamos, as dores que nós temos, o sofrimento que passamos justamente por isso, para sermos forjados o caráter, a imagem de Cristo. E a gente acha que a gente está passando por essas dificuldades só, mas nós não estamos passando. Cristo sofre, chora junto com a gente. A gente deve se lembrar e relatar que à medida que nós pecamos também, o Espírito Santo se entristece. Então devemos fazer essa conexão. Como é que pode sofrer? O Espírito Santo se entristece. Dito estas coisas, irmãos, ele fala na sua última passagem: eu venci o mundo. Aqui é onde eu quero dizer para todos vocês, porque da qual eu não fiz a explicação, para que nós tivéssemos um entendimento claro a respeito. No capítulo 16, quando Jesus Cristo fala: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse versículo é a última afirmativa de Cristo, onde ele fala a respeito da sua partida. Então, desde o capítulo 12 até o último, que é apresentado no 16, 33, ele faz o prenúncio da sua partida, da qual, no 17 em diante, Jesus irá passar pelo processo da crucificação, da qual as nossas dores serão carregadas naquele momento que ele está passando pela via crucis, onde teve seu corpo dilacerado pelos nossos pecados, onde ele carregou a cruz, que se relaciona às nossas dores. Mas tudo isso faz parte do plano de Deus. Para qual razão? Para que nós pudéssemos olhar para ele e, através daquela cruz, encontrar nele vida em abundância. Meus irmãos, concluindo e dito isto, o que eu queria deixar para essa parte final e ler para os irmãos, um pastor conhecido chamado John Piper, remetendo à vida e à vinda final de Cristo e de todas as passagens de dificuldades que nós temos, ele simplesmente diz: se Cristo venceu o mundo, nós podemos vencer o mundo. Podemos resistir à tentação, podemos perseverar em meio a perseguições, podemos viver por Cristo e por seu reino. Também podemos morrer por Cristo e para o seu reino, tendo plena esperança de receber tudo que Deus prometeu às pessoas que venceram o mundo. Então, irmãos, nós iremos comer da árvore da vida. Nós, irmãos, assentaremos no trono do céu. Receberemos a plena herança dos filhos de Deus. Veremos o fim de toda opressão e de toda glória será limpa dos nossos olhos. Irmãos, dito todas essas coisas, o que eu tenho para vos dizer e falar a respeito, para onde a gente deve olhar. Esse texto remete à última afirmação de Cristo e da sua última partida, o seu último prenúncio, até a cruz. Então, irmãos, que a nossa caminhada, o nosso andar, seja diretivo para a cruz. Concluído isso, quero convidar os irmãos a esse momento de oração, da qual o grupo de louvor irá levar a oração cantada. Possamos refletir naquilo que Edward M. Bonds fala a respeito, como é importante a gente refletir e entender e compreender o seguinte: será que de fato as nossas mentes estão voltadas para aquilo que Deus quer? Os nossos corpos estão voltados em direção para aquilo que realmente Deus quer? E o nosso coração, aonde de fato temos depositado? Irmãos, nesse momento possamos orar, entregar nossas vidas a Deus. Aqueles que querem, desejam, anseiam pela oração,
podem se colocar em pé, ou até mesmo se ajoelhar. E assim, então, estaremos, a breve, a orar por todos vós. Amém? Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és
Oremos, irmãos. Pai querido e santo, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, Pai. Nos alegramos, Senhor, por sermos teus filhos, filhos amados em Jesus Cristo, filhos remidos pelo sangue precioso do Senhor, vertido na cruz do Calvário. Ó Deus, não há dignidade em nós, não há bondade em nós, nada podemos apresentar a Ti, Senhor, porque nada temos e nada somos sem Ti. Mas por meio de Ti, Pai, nós podemos adentrar no Santo dos Santos, podemos nos apresentar a Ti, Senhor, falar contigo, ser ouvidos por Ti. Podemos pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, porque o Teu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. Tua palavra diz que Tu é o nosso advogado junto ao Pai, que intercede por nós em todo o tempo. Ó Deus, nos ajuda. Nos ajuda a lembrar de cada uma das Tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, a nos lembrar que Tu venceste o mundo por nós, para nos redimir, para nos apresentar a Deus como limpos, santos, alvo mais que a neve. E por isso, Senhor, nós devemos nos alegrar. Apesar de todas as tribulações que passamos aqui nessa terra, nas lutas que temos para vencer os nossos pecados, nas dificuldades, nas incertezas, nas doenças, em tudo, meu Deus, nada se compara àquilo que o Senhor já fez por nós. Ó Pai, que nós tenhamos bom ânimo, Senhor. Daí que nós possamos não olhar para as circunstâncias que vivemos aqui, mas que possamos olhar para o nosso futuro que é glorioso juntamente contigo, Pai. Um futuro de glória, onde nós teremos a Tua companhia para sempre. Onde nós não teremos mais que lutar contra os nossos pecados, onde o nosso corpo será glorificado, onde não mais haverá choro, nem tristeza, nem separação, nem fome. Ó Deus, esse é o futuro que nos aguarda, Senhor. Então, Senhor, nos ajuda, Pai, que o Teu Espírito nos lembre de cada uma das Tuas promessas quando passarmos por momentos difíceis, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a glorificar o Teu nome em toda e qualquer circunstância. Nos ajuda, Senhor, a buscar o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça, crendo que as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a caminhar contigo, na certeza de que nada que passamos nessa vida estaremos sozinhos. Em que nada que passamos nessa vida, Senhor, será maior do que a força que Tu nos dá, porque a Tua palavra diz que a Tua graça nos basta. Que nós possamos, ó Deus, ser cristãos maduros, que nós possamos dar testemunho da Tua verdade e que nós, Senhor, possamos a cada dia nos parecer mais com Cristo, Senhor. E só podemos, Senhor, nos parecer mais com Cristo se mortificarmos a cada dia o velho homem e nos revestirmos da Tua palavra, Senhor. Faz isso conosco, faz isso com o Teu povo, com a Tua igreja. Ó Deus, abençoa os pedidos de oração de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor possa colher a cada um, responder a cada um. Que o Senhor possa fortalecê-lo, Senhor, em cada momento em que vivem, Pai. E que nós possamos continuar firmes, fortes e animados a nossa carreira que o Senhor tem proposto a cada um de nós, Senhor. Aguardando o grande dia, o Maranata, o Ora Vem, Senhor Jesus, que nos encontraremos contigo em glória. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos queridos, nós gostaríamos de trazer algumas informações, esses instantes que antecedem o encaminhamento das nossas crianças para o culto infantil. Como os irmãos percebem, hoje nós estamos sentindo falta de alguns irmãos.
alguns em viagem, outros enfermos, outros tiveram que submeter a uma cirurgia, e nós estamos acompanhando em oração cada um deles, mas estamos felizes pelos que puderam vir, e sabemos que muitos estão acompanhando pelos canais da internet, aqueles que não puderam estar conosco. Eu gostaria de saber se há entre nós pessoas que nos visitam, tá? O Hugo está aqui novamente, não é? Querido, muito bem, memorizei o nome. Há mais algum visitante? Aqui, muito bem. Como é o nome do irmão? Com a esposa, muito bem. Sejam bem-vindos. Eu vou pedir a Janiele e o Gilton, cumprimentem, por favor. Isso, e a irmã Ivana, que está pertinho ali. Representem a igreja, dizendo que, de fato, eles são muito bem-vindos. Sintam-se bem. Irmã Valda, muito bem. Muito bem. Deus abençoe. Meus irmãos, nós iniciamos hoje uma classe de discipulado. Na verdade, duas, não é? A irmã Jaqueline está com as crianças e eu estou com adultos. 16h30, nós iniciamos um discipulado com vistas ao batismo. Então, caso você que está se congregando conosco e ainda não é batizado deseje se batizar, nos procure. Nós estaremos sempre nos reunindo antes dos cultos. No domingo passado, nós falávamos aqui a respeito dos 8 princípios da denominação batista, do povo cristão denominado batista. Eu acredito que é de grande importância que nós sempre nos lembremos, até porque temos recebido pessoas que vêm de outras igrejas, que são crentes em Jesus, e não sabem muito bem o que caracteriza uma igreja batista. Tá? Rapidamente, 8 princípios. Suficiência das Escrituras. Para nós a Bíblia é suficiente. Segundo princípio, liberdade de opinião. Então as pessoas têm liberdade de opinião. Depois, batismo consciente de crentes. Não batizamos bebês, batizamos quem tem consciência, que sabe o que está fazendo. A segurança eterna dos salvos. Sabemos que o crente não perde a salvação, aquele que começou a boa obra é competente para completá-la, não é? Depois, batismo e ceia como sendo ordenança e não sacramento. Depois, sacerdócio universal de todos os salvos. Todos os salvos são sacerdotes de Deus, poderão muito bem evangelizar, falar do amor de Deus. Depois, autonomia da igreja local. Cada igreja batista é autônoma, então nós temos autonomia. E, finalmente, separação entre igreja e Estado, certo? César é César, Deus é Deus. Nós não misturamos as coisas. É por isso que nós não fazemos, por exemplo, política na igreja. Tá? Respeitamos a opinião dos irmãos e defendemos a separação entre igreja e Estado. Nós defendemos esses princípios e estaremos sempre lembrando em nossa igreja, porque eu julgo de grande importância. Eu gostaria ainda de dizer o seguinte: durante a semana nós teremos 2 aniversariantes, não é? Que estão aqui. A irmã Franci, dia 30, não é? Estará aniversariando, nossa querida Franci. E no dia 1º de outubro, o Luiz Isaac, não é? Nosso querido Luiz Isaac ali estará aniversariando. Estaremos orando em favor desses queridos irmãos. As crianças poderão se dirigir para o culto infantil, estarão aprendendo da palavra de Deus. Eu gostaria de dizer o seguinte, porque eu fui questionado em relação ao próximo domingo. Nós sabemos que o próximo domingo é dia de pleito eleitoral. Porém, nós manteremos o mesmo horário do nosso culto. Eu sei que alguns irmãos viajam para votar, outros trabalham, como é o caso da minha esposa, né, trabalha nas eleições, mas aqueles que puderem,
nós estaremos aqui, 17 horas, prestando culto ao nosso Deus, com aqueles que puderem vir. Então, sugiro que você vote pela manhã, tá? E à tarde venha para a casa de Deus, e aqui nós prestaremos culto ao nosso Senhor. Os grupos pequenos, nós teremos a comunicação interna de cada grupo, que funciona. Nós temos 5 grupos pequenos em nossa igreja, e o nosso desejo é que durante a semana estejam funcionando. Eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 4, leremos os versículos de 17 a 24. Efésios, capítulo 4, de 17 a 24. Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos diante de uma carta muito rica, que é a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em prisão domiciliar em Roma. E é uma carta muito interessante, porque o apóstolo Paulo não escreveu para resolver algum tipo de demanda que porventura a igreja estivesse vivendo, a igreja local em Éfeso. À semelhança da carta que Paulo escreveu aos Romanos, nessa carta nós encontramos o apóstolo Paulo simplesmente apresentando a teologia bíblica, o ensinamento do Evangelho da Graça para aquela igreja, uma igreja que ficava lá em Éfeso. Essa cidade hoje fica na Turquia, uma cidade que existe até hoje. Era uma cidade que era a capital da Ásia Menor, tá? E era uma província, na verdade, uma cidade dominada por Roma, pelo Império Romano. E nós temos algumas lições de grande importância para a nossa vida, não é? Paulo escreveu, conforme eu mencionei, escreveu quando ele estava preso em Roma, e assim como essa carta aos assim como a carta aos Romanos, Éfeso também é uma carta que Paulo escreveu sem qualquer intenção de mediar algum tipo de demanda da igreja local. Ele escreveu à igreja, e isso é muito importante. Eu estava lendo essa carta e li essa carta toda, até porque nós estamos estudando a carta aos Efésios, mas eu fiz questão de ler de sexta-feira para sábado toda essa carta, e tem uma ideia que me chamou a atenção. É que Paulo defende nessa carta que a igreja cristã, precisa se comportar como sendo a nova humanidade de Deus na terra. Você pode pensar da importância disso? A igreja é a nova humanidade de Deus aqui
aqui na terra. Paulo então defende isso. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, a igreja precisa representar de fato Deus aqui na terra. Quando o ímpio olhar para a igreja, ela precisa compreender que Deus não abandonou a humanidade. A igreja continua sendo a voz profética. A igreja continua sendo a representação de Deus aqui na terra. Esse texto é um texto muito rico, né? O capítulo 4 todo, ele é muito rico. Nós até comentávamos no estudo da segunda-feira, na casa de Afro e Patrícia, e nós comentávamos que esse capítulo ele é extremamente rico de ensinamentos profundos para o cristão. Ele então fala a respeito da mudança que o Evangelho opera nas nossas vidas. Vocês já viram aqueles programas? Alguém já viu aquele programa? Eu já vi há muitos anos, eu soube que tem alguns outros com novos modelos, né? Que mostra o antes e o depois, né? Às vezes é uma casa que está bem deteriorizada e aí depois mostra ela toda reformada. Às vezes é o carro que está bem estragado e aí passa por uma reforma e ele então fica sendo novo. E também pessoas participam. Pessoas, por exemplo, que estão acima do peso e aí passam por todo um tratamento e depois são mostradas com um peso aceitável, vamos dizer assim. E outros que são transformados por um novo guarda-roupa, né? Colocam roupas novas, um penteado novo, antes e o depois. Esse texto, de alguma forma, fala a respeito disso. Antes e depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. O apóstolo Paulo, então, mostra a busca por contentamento do homem que não conhece a Deus. As características desse homem que não conhece a Deus. E depois ele fala a respeito do que Deus faz por nós. A mudança significativa operada pelo Senhor. Façamos uma releitura. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quando o apóstolo Paulo fala de gentio, ele não está falando aqui no sentido étnico, não é no sentido deles simplesmente não serem judeus, porque gentio, apesar de nós sabermos que uma definição rápida para gentio é simplesmente não ser judeu, nós sabemos que no sentido espiritual significa ignorância em relação à existência de Deus. Significa ignorância a respeito daquilo que Deus faz. Significa desconhecimento acerca da ação de Deus na vida do homem. Então não andem como quem não conhece a Deus. É isso que Paulo fala. Não andeis como também andam os gentios. E ele diz, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que tem a ver vaidade com o próprio pensamento? A verdade é que quem não conhece a Deus, quem não considera na vida, essa pessoa tem a vaidade de se autoconduzir, de obedecer somente aquilo que o coração determina, dirige. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Então, a vaidade de não ser dependente de Deus caracteriza aquele que desconhece a ação de um Deus que se revela como sendo amor, bondade, perdão e, acima de tudo, salvação. Ele continua ainda, versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus
por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ora, queridos, o apóstolo Paulo está, de alguma forma, falando a respeito do que ele tinha dito lá no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Se você passar as páginas, você vai observar o que ele diz no capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É disso que Paulo está falando. Os gentios, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, vivem nessa perspectiva, ainda inclinados pelas coisas pertinentes a esta vida. Ignorantes. Se você ler, e nós não vamos ler somente para ganharmos tempo, mas se você ler, por exemplo, o capítulo 1 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, você vai encontrar praticamente isso que Paulo está falando. Tá? O homem sem Deus, o homem que caminha na direção da própria vaidade, na ignorância do seu pensamento. Versículo 19 diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, com rapidez, correndo, cometam toda sorte de impureza. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar isso aí, como o ser humano sem Deus é rápido para pecar. Como o ser humano sem Deus é rápido para cometer coisas destrutivas para a sua própria vida e para a vida dos seus também. Porque as famílias também sofrem quando alguém cai e se afasta do Senhor, não é? Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O antes despojeis. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. O que é isso? O que é que Paulo fala a respeito disso? Do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O antes e o depois. O antes de Cristo e o depois de Cristo. Alguns destaques para nós crescermos, sendo bem objetivos nesta noite, queridos. Primeiro deles, andar como os gentios é viver como ignorantes quanto à existência de Deus, irmãos. Você realmente acredita que Deus existe? Você realmente acredita que o Deus caracterizado por seus atributos existe? Outro dia eu me deparei com essa pergunta para a minha própria alma, para mim mesmo. Porque o acreditar de verdade que Deus existe pode nos levar a atitudes diferentes. Se eu acredito que Deus existe de verdade, que Ele é caracterizado por seus atributos, pelo zelo, é caracterizado pelo amor, é caracterizado também pela justiça, é caracterizado pela verdade. Se eu acredito que nada fica oculto ao seu olhar, se eu acredito que Ele não está alheio a nada que eu faço, muito menos aquilo que eu penso, se eu acredito que realmente Deus existe, o Deus bíblico existe, é necessário que eu tenha uma postura diferente.
Porque tantos dizem que creem que Deus existe, mas não agem como se realmente Ele existisse. São indiferentes àquilo que o agrada. São indiferentes àquilo que o torna feliz. O Senhor Jesus Cristo, não é? É colocado de uma maneira extremamente radical naquilo que ele prega. Tá? Ele prega arrependimento. Ele prega novo nascimento. E ele diz: aquele que não me amar mais do que a pai, a mãe, a marido, a esposa, a filhos e a si mesmo, esse não pode ser meu discípulo. Eu realmente acredito que Deus existe. Eu realmente tenho vivido como quem ama mais a Jesus do que a mim mesmo. Eu vou logo me colocar porque essa egolatria está em moda. A egolatria, antropocentrismo, é tudo para mim. Eu sou o meu ídolo. Eu me idolatro. Tantas vezes ajo dessa forma. Agindo assim, eu estou desconsiderando a existência de Deus. Eu estou agindo como um gentio. Eu estou agindo como um ímpio. Eu realmente acredito que Deus existe. Andar como os gentios é viver como ignorantes quanto à existência de Deus. É disso que Paulo fala nos versículos de 17 a 19. Portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, e se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Como é que alguém que não considera Deus vive? Primeiramente, na vaidade dos próprios pensamentos. É o que eu penso que vale, e não aquilo que Deus pensa. A cada domingo nós mencionamos aqui na igreja: os pensamentos e caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos. O pastor Martin Luther King declarou o seguinte: durante a minha vida, muitas coisas eu guardei com as minhas próprias mãos. Essas coisas, eu não as possuo nenhuma delas, mas todas as que eu coloquei nas mãos de Deus, eu as possuo até o dia de hoje, dizia ele. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. O que Deus pensa a respeito das minhas atitudes? Como é que Ele pensa em relação à maneira como eu administro meus bens? Como é que Ele pensa da maneira como eu administro a minha casa, a minha família? Como é que Deus pensa a respeito da minha conduta no trabalho? O que Deus pensa a respeito disso? Porque mais vale aquilo que Ele pensa do que o que eu penso. No momento que o pensamento de uma criatura se choca com o pensamento do Criador, entra em rota de colisão, é a criatura que deve ceder, e não o Criador. Deus não sofre variação de mudança nenhuma variação de mudança. Ele é perfeito em si mesmo. Outra característica do homem que é ignorante em relação à existência de Deus: obscurecidos de entendimento. Obscurecido quer dizer sem luz. É o entendimento escuro. É o entendimento sem luz. Tantos de nós agimos em alguns momentos dessa forma. Falta-nos luz ao entendimento.
falta-nos clareza na compreensão, entendemos tudo erroneamente, equivocadamente. Agimos, portanto, como aqueles que são ignorantes em relação a Deus. Outra característica, alheios a Deus, pela ignorância da vida, versículo 18, e pela dureza do coração. Alheios a Deus, não consideram Deus na vida. E finalmente, andar como gentios é viver como ignorantes quanto à existência de Deus. E ser ignorante quanto à existência de Deus nos leva a sermos insensíveis espiritualmente falando. Nos leva a cometermos todo tipo de impureza. João Calvino, em um dos seus pensamentos, ele dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Todo tipo de impureza. Eu fico observando, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, mas quanta novidade equivocada e nociva nós temos nos deparado. Quantas formas novas de pecar o mundo tem criado. Quantas formas novas do homem se afastar de Deus tem surgido. Como o homem tem cavado a sua própria sepultura. Porque o salário do pecado é a morte. E a cada dia, dentro de uma criatividade, de uma natureza caída, nós nos deparamos com novos modos do homem se afastar de Deus. Como nós estamos vivendo dias difíceis. Como tem sido desafiador educar uma filha, que é o meu caso particular, nos caminhos do Senhor, com as informações que ela tem recebido na escola, com as informações que ela tem recebido pelas vias da internet. Como tem sido difícil educar os nossos filhos. O que temos aprendido de Cristo? O versículo 20 diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Vocês não aprenderam isso de Cristo. O que nós temos aprendido a respeito de Cristo, irmãos? Existem algumas coisas que nós não podemos deixar despercebido. No Sermão da Montanha, o que Cristo nos disse? Nas bem-aventuranças, na maneira como Ele ensinou a orar, na maneira como Ele nos ensinou a lidar com o próximo. O que nós temos aprendido de Cristo? Mas para nós não fugirmos do texto, nós temos aprendido 3 coisas fundamentais de Cristo, que Ele propôs para nós. E essas 3 coisas estão inseridas no texto. Nós temos aprendido de Cristo a nos despojar do velho homem. Nós temos aprendido de Cristo a renovar no espírito do novo entendimento. E nós temos aprendido de Cristo a revestir do novo homem. A nos revestirmos do novo homem. E vamos pensar a respeito disso. Primeiro, despojar do velho homem. O versículo 22 fala disso. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Os despojeis. O que é despojar? Despojar-se, meus irmãos, é desapossar-se do velho homem. É retirar os adornos do velho homem. É não mais os parecermos com o velho homem. E é aí que nós estamos vivendo dias tão difíceis. Como nós temos nos deparado com pessoas que conhecem o Evangelho, mas querem continuar parecidos com aqueles que não conhecem o Evangelho. Eu tenho me limitado a responder da seguinte forma a algumas questões.
Eu encontrei uma resposta quando alguém vem me perguntar algo. Pastor, eu posso fazer isso? E eu digo, você acredita que Jesus faria no seu lugar isso? Se você acredita, vai lá e faz. Mas se você tem dúvida, não faça. Por que eu quero me parecer com alguém que não conhece a Deus? Por que esse fascínio de me parecer com as pessoas que não temem a Deus? Por que eu quero me vestir como ímpio? Por que eu quero ter aparência de ímpio, se eu não o sou? Esse é um grande contrassenso. Numa ilustração extremamente simplista, mas que todos vão compreender. Eu nunca vi um torcedor do Ceará tendo prazer em colocar a camisa do Fortaleza e sair por aí. Por quê? Porque ele é torcedor do Ceará, e vice-versa, viu? Para os leoninos aí não ficarem com raiva, viu? E vice-versa. Por que como cristão eu quero me parecer com pagão? Eu me lembro de Daniel. Daniel se recusou a comer da comida do rei da Babilônia, a beber do vinho babilônico. Ele se recusou a se envolver com as mulheres babilônicas, porque Daniel sabia que no momento que ele passasse a comer da comida babilônica, beber do vinho babilônico, se envolver com as mulheres babilônicas, mesmo sendo ele hebreu, ele seria um hebreu com cara de babilônico. Por que eu, como cristão, quero ter cara de pagão? Eu preciso me despojar do velho homem para me identificar com a nova vida que o Senhor me deu. Por quê? Qual é o meu fascínio de querer ter uma aparência semelhante à aparência daqueles que não conhecem a Deus, que não têm parâmetros cristãos? Despojar do velho homem. Essa não é uma mensagem nova. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 7, ele diz: deixe o caminho perverso e volte-se para o Senhor. Deixe a vida perversa. Se despoje do velho homem. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Meus irmãos, Jesus, de uma maneira tão clara, sei que foi uma metáfora, mas uma metáfora tão fácil de se compreender. Ele disse que o vinho novo não pode ser colocado no odre velho, porque o odre velho vai se romper. Você quer o vinho novo? Que você seja um odre novo, um homem novo, uma mulher nova. E o vinho novo não lhe fará qualquer mal, não lhe trará qualquer estranheza. Mas se você admira o Evangelho, como muitos, apreciam, mas você se nega a ter uma nova vida com Cristo, esse Evangelho, mais dia menos dia, não será suportado por você. Razão pela qual alguns já passaram por aqui e saíram, e particularmente me disseram: pastor, é porque eu procurei uma comunidade mais liberal, que lá tem rave, que lá todo mundo pode pintar o cabelo de verde, que lá todo mundo pode se parecer com ímpio, que lá os cultos parecem uma balada, e eu gosto é de balada. Você é um odre velho, você não suporta o vinho novo, se assim você pensa. Não se engane, o que lhe falta é conversão. Vinho novo só pode ser colocado em odre novo. É necessário primariamente nascer de novo.
Não há associação entre a nova vida em Cristo e a velha vida. Não dá. Os valores são estranhos, são diferentes. Nós somos novas criaturas. O vinho novo precisa ser colocado em odres novos. Jesus fala isso em Mateus 9, versículo 17. A segunda coisa fundamental, a primeira é despojar do velho homem. A segunda, renovar no espírito do novo entendimento. Como isso é fundamental. O versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É a compreensão. Essa compreensão é uma dádiva que Deus dá aos seus eleitos. Essa compreensão de que o Evangelho faz sentido espiritual para a nossa vida. É uma dádiva, um presente, um dom que Deus dá aos seus eleitos. Quando Paulo estava pregando lá em Filipos, tinha muita gente ouvindo, mas teve uma mulher chamada Lídia, que Deus deu a ela o entendimento do Evangelho, e ela se tornou uma cristã. É Deus que dá esse entendimento. Se você tem esse entendimento, você é um bem-aventurado. Louve a Deus e o abrace como sendo tudo para a sua vida. Há muitos, eu vi há uns 2 anos ou 3, a reportagem de um ator muito conhecido, muito querido, já envelhecido. Ele dizia em sua entrevista: eu sei que há algo além dessa vida. Como eu gostaria de ter fé, eu não compreendo. Eu não compreendo. Para muitos é difícil mesmo. É impossível até. Porque para um cego, mesmo o sol de meio-dia não faz qualquer efeito se ele ainda é cego. Mas se você enxerga, se você consegue ter um olhar espiritual, você é um bem-aventurado. O Senhor lhe agraciou com a bênção do entendimento. O Senhor lhe presenteou com esse entendimento do Evangelho. Como isso é precioso. É aquela palavra: eu sei em quem tenho crido. As dificuldades podem ser grandes. O mundo pode estar desabando. Os problemas podem ser enormes. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso não tem preço. É uma grande dádiva. Renovai-vos no espírito do novo entendimento. Tudo começa com essa compreensão que Deus nos dá. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz, versículos 1 e 2, tão conhecido esse texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É do entendimento que surge um novo comportamento. Eu creio porque eu compreendo que o Senhor é tudo para mim. Essa é uma grande dádiva. A terceira coisa fundamental está no versículo 24. Revesti-vos do novo homem. Sabe o que a Bíblia diz? O Senhor Jesus Cristo também, de uma maneira metafórica, ele diz assim: se uma casa tem um demônio, e esse demônio é expulso da casa, e essa casa fica vazia, o demônio volta trazendo consigo mais 7. Volta muito mais poderoso. A casa não pode ficar vazia. Eu já me deparei com várias pessoas que
já ouviram o Evangelho da Graça, se sensibilizaram com o Evangelho da Graça, mas não deram continuidade à sua vida cristã e se tornaram mais ímpias do que eram antes, mais incrédulas do que eram antes. E o pior é que quando a gente vai abordar uma dessas pessoas, diz: não, eu já conheço. Mas a resistência é muito maior. Por isso que o trabalho completo de Deus na nossa vida envolve isso, o despojamento, a renovação do entendimento e a bênção de sermos revestidos do novo homem, a nova pessoa. É como Agostinho disse àquela mulher, aquela meretriz que o procurou, não é? Eu sou um novo homem, senhora. Eu não sou mais aquele, eu sou um novo homem. Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais, porque aquele homem morreu. E eu sou um novo homem. Revesti-vos do novo homem. Essa ideia de sermos revestidos é tão preciosa na Bíblia, que em uma das parábolas mais conhecidas que nós temos, exclusivamente no Evangelho de Lucas, que é a parábola do filho pródigo, nós encontramos o cuidado do pai, quando recebeu o filho, vindo do país estrangeiro, que estava apacentando porcos, que tinha dissipado tudo que ele tinha levado consigo, voltava arrependido, dizendo: eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O primeiro cuidado que o pai tem, Lucas capítulo 15, versículo 22, o primeiro cuidado que o pai tem é esse: trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa. É assim quando nós nos chegamos para Deus. Nos chegamos como aquele filho pródigo, com o cheiro do mundo, com os costumes do mundo, com o linguajar do mundo, com a insegurança do mundo, com a aparência do mundo. E o nosso Deus diz: trazei a melhor roupa. Revesti-vos do novo homem. Não basta ser, tem que parecer que é, irmãos. Você é um crente, viva como crente, pareça um crente, haja como um crente, tenha a lisura de um crente, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Isso vai fazer grande diferença em uma sociedade tão corrupta e corrompida, tão distante dos valores verdadeiros, onde as pessoas não têm qualquer credibilidade e a desconfiança paira entre os nossos pares. É necessário que morra, presta atenção, é necessário que morra o filho de Adão, para que nasça o filho de Cristo. O filho de Adão que eu fui, teve que morrer. Filho da queda, o filho do pecado, o filho daquele que teve tudo e ainda assim caiu. É necessário que morra o filho de Adão, para que o filho de Cristo nasça. Um filho criado em Deus, em justiça e retidão, que procedem da verdade. Despojai-vos do velho homem, renovai-vos no espírito do vosso entendimento, revesti-vos do novo homem. Esse é o depois. Esse é o depois. São esses que vão ouvir do Senhor: vinde a mim, vinde a mim, ocupai o espaço que foi criado para vocês. Vocês que foram lavados pelo sangue de Cristo. Vocês que de fato compreenderam o evangelho da graça. Vocês que de fato
são filhos, porque creram. Porque Cristo veio para o que era seu, mas os seus, judeus, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus, vestidos por Deus, com aparência de filhos de Deus, com linguajar de filhos de Deus, com valores de filhos de Deus, com princípios de filhos de Deus, com características de herdeiros dos céus. Amém? Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por tua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pelos desafios que nós encontramos na tua palavra. E nós te pedimos humildemente, Senhor, que sejamos mais que ouvintes, que sejamos praticantes da tua palavra, Senhor. Nosso Deus, que tenhamos determinação, ó Deus, na vida cristã. Ó Deus, que de fato possamos nos despojar do velho homem, Senhor. Que possamos renovar a nossa vida a partir do espírito do novo entendimento, Senhor. Que possamos, Senhor, nos revestir do novo homem. Que o filho de Adão morra, para que o filho de Cristo nasça, para a tua glória, Senhor. Assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé e vamos cantar Mais Perto Quero Estar, Meu Deus, de Ti. Enquanto estivermos cantando este hino, nós teremos a oportunidade de consagrar as nossas vidas no altar do Senhor. E caso você tenha trazido o seu dízimo, a sua oferta, para o sustento do trabalho de Deus, você poderá vir à frente e poderá consagrá-los nas urnas que temos diante de nós. Aqueles que optam por participarem do sustento da igreja, por meio de transferências bancárias, nós temos, os dados devem estar no telão, e você poderá observar e participar da vida da igreja, com alegria, com satisfação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Yeah.
Que puderam vir, especialmente aqueles que nos visitaram, esse casal muito querido. Muito obrigado por terem vindo. Voltem sempre, será uma alegria. O mesmo falamos para o Hugo ali, já veio novamente. Volte sempre, você será sempre muito bem-vindo. Nós desejamos a todos uma semana de paz, uma semana na presença de Deus. Caso você tenha que tomar alguma decisão durante a semana, não a tome antes de saber o que Deus pensa a respeito do assunto em questão. Porque os pensamentos e caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos e pensamentos. É melhor o que Deus pensa. Pode acreditar. Pode acreditar. Uma vez eu ouvi, a irmã Adriana mencionando uma frase de Charles Spurgeon, que é muito preciosa. Ele dizia assim: se houvesse algum lugar para eu estar, melhor do que o que eu estou agora, certamente Deus teria me colocado lá. Se você está em comunhão com Deus, acredite que o que você está vivendo é o melhor que Deus tem para você hoje. Às vezes, isso eu já fiz, e acredito que muitos de nós já fizemos. Às vezes, por nossos impulsos, nós nos aventuramos em caminhos que nos levam para distante de Deus. E muitas vezes o futuro é trágico. As consequências são trágicas. Portanto, optemos pelos caminhos e pensamentos do Senhor no lugar dos nossos. Que tenhamos uma semana na presença do Senhor. Domingo estaremos aqui. Na terça-feira teremos o nosso encontro às 20 horas, estudando Lucas, aqui na igreja, de 20 às 21 horas. E no domingo estaremos aqui, 17 horas, em culto ao nosso Senhor. Nós faremos a ceia somente no segundo domingo, no mês de outubro. Domingo que vem é um dia atípico para toda a sociedade, e nós nos limitaremos a termos um culto convencional e faremos a ceia do Senhor somente no segundo domingo de outubro. Recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se com oração silenciosa.